Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, pós-graduanda em fonoaudiologia hospitalar. E o tema da nossa aula de hoje, a gente mudou um pouquinho, é sobre a atuação fonoaudiológica no Alzheimer. Lembrando sempre que durante a aula vocês podem ficar à vontade para tirarem as dúvidas, podem mandar aqui no nosso chat, que fica tranquilo para a gente responder, tá? Mas caso depois vocês querem rever a aula, alguma coisa assim, a gente tem as nossas teleconsultorias. Vocês podem mandar a pergunta de vocês lá, que eu respondo por lá também, tá bom? Bom, para a gente começar a entender como é que o fonoaudiólogo atua no Alzheimer, a gente primeiro tem que entender um pouquinho do que é a doença de Alzheimer. Então, é uma das causas mais comuns de demência e fragilidade, principalmente no idoso, mas pode acontecer de um diagnóstico precoce, de iniciar os sintomas de forma precoce também. E a gente conhece como doença de Alzheimer, que aí nos slides a gente coloca só DA para ficar um pouquinho mais curto. Então, a gente começa tendo essa noção, é uma causa muito comum. Os primeiros sintomas geralmente incluem dificuldades leves de memória, evoluindo para uma deficiência cognitiva, disfunções em atividades diárias complexas. Então, a pessoa começa a ter aquela dificuldade de lembrar o que ia fazer. De vez em quando a gente tem isso, não sei se já aconteceu com vocês, da gente tá no quarto, nossa, eu vou pegar alguma coisa na cozinha. Quando chega na cozinha e para, nossa, mas o que eu vim pegar aqui mesmo? Isso acontece, pode acontecer. Só que com uma pessoa que desenvolve o Alzheimer, que chega a desenvolver o Alzheimer, esses pequenos deslizes acontecem com mais frequência e vão evoluindo com atividades mais básicas. Então, é o que eu fui pegar na cozinha, como é que eu vou usar o garfo? Começa a evoluir para atividades mais complexas do nosso dia a dia mesmo. Que para a gente, no geral, é tranquilo, mas são atividades que vão ficando complexas com o passar do tempo. E incluem vários outros aspectos cognitivos também. Então, a gente pode ter atenção, memória, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre o diagnóstico do Alzheimer mais para frente. Então, o que acontece? O paciente chega para o médico que faz esse diagnóstico, fez esse diagnóstico da doença de Alzheimer, a gente vai começar a fazer o acompanhamento. Essa doença, ela vai evoluindo com perda neuronal, então a pessoa vai perdendo os neurônios dela começam a morrer. E vem lesões neuropatológicas em todo o cérebro. A gente vai ver uma imagem de um cérebro com Alzheimer mais pra frente, e vocês vão ver o quanto é gritante a diferença. Ficam pequenas lesões mesmo, ao longo de todo o corpo cerebral. Na massa cinzenta, na massa branca, a gente vê essas alterações, diminui essa massa cerebral. Por isso que a pessoa vai tendo mais dificuldade de fazer as coisas. Por quê? O neurônio, ele carrega a informação, tanto de sensibilidade, a gente tem a sensação que chega lá no cérebro, quanto de motricidade. O cérebro, o neurônio vai e envia pela via eferente, ele chega para a gente fazer o movimento. Se o neurônio ele morre, o neurônio responsável por aquela parte, ele vai deixando, vai dificultando, porque vai ficando cada vez menos neurônio para mandar as informações, para receber e para informar mais o nosso corpo do que ele precisa fazer. Então, a gente começa a ter essas variações. Pode acontecer de pacientes com Alzheimer em estágio mais avançado, eles já terem dificuldades motoras também, não só cognitivas. E aí, a partir do momento em que a gente faz o diagnóstico desse paciente,
a gente tem que minimizar os potenciais danos. Então, a gente tentar controlar essa doença, porque ela é uma doença neurodegenerativa, ela progride sempre, ela não regride, mas a gente tenta retardar essa progressão na medida do possível. Então, a gente vai fazer o médico, no caso, vai fazer a entrega oportuna de medicamentos neuroprotetores antes que a doença de Alzheimer se transforme em um leve sintomático, em um avançado sintomático. A gente vai ver um pouquinho das etapas de como que se chega na doença de Alzheimer. A gente precisa lembrar que o paciente com Alzheimer, ele tem uma projeção pessimista. É exatamente o que a gente falou ainda há pouco. É uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, o prognóstico desse paciente é um prognóstico ruim, porque a gente consegue controlar, a gente consegue manter esse paciente num padrão, mas a gente não impede a piora dessa doença. E muitas vezes pode acontecer do paciente, a gente faz o diagnóstico desse Alzheimer e o paciente fica de uma forma estável durante anos, uns 10 anos, por exemplo. E aí, de repente, em 3 meses, em 6 meses, esse paciente cai de uma vez. Então, pode acontecer disso. Tem paciente não, que a gente o médico faz o diagnóstico, de uma hora para outra esse paciente piora. Tem paciente que demora anos para evoluir. Então, a gente fala, mas é sempre uma projeção pessimista. Por quê? Esse paciente vai evoluir. O quadro dele vai piorar. E isso gera um custo social. Esse custo social, os estudos apontam que de 2030 a 2050, esse custo social vai ser altíssimo. Por quê? Não é só o custo com medicamento, com internação, porque é um paciente mais frágil, mas também é um custo social porque é um paciente que depende de outras pessoas. Nos graus mais avançados, é um paciente que perde a sua independência. Como ele vai perdendo a capacidade de atividades de vida diária, lembra que a gente falou que o paciente perde essa capacidade de atividade de vida diária complexa? Então, ele passa a depender de uma outra pessoa. Então, a gente tem que sempre disponibilizar alguém para ficar com esse paciente, porque ele não vai poder ficar sozinho. Porque ele vai poder cair e se machucar, ele vai poder se ferir, ele vai poder colocar fogo na casa, por exemplo, porque ele pode esquecer o fogão ligado. Ele pode alagar a casa porque vai esquecer o chuveiro aberto. Então, é um custo social muito grande. E a gente tem que pensar muito nisso, porque a população idosa está sendo muito proeminente nesses tempos, a nossa longevidade aumenta, então a convivência com o idoso vai aumentar. Se a gente tem uma probabilidade desse Alzheimer ter uma prevalência maior, uma incidência maior, a gente tem que se preparar, a sociedade em si tem que se preparar como a gente vai lidar com esse tipo de pessoa, né? E a gente precisa, principalmente, aí é que mora um pouquinho do problema, fazer um diagnóstico precoce e diferencial. Porque a gente precisa diferenciar a transição do envelhecimento normal para o déficit cognitivo leve, para a demência. Então, o Alzheimer a doença de Alzheimer já chega a ser uma demência. Mas antes disso, a gente tem um déficit cognitivo leve, que ainda não chega a ser um Alzheimer. Então, o médico ele tem que ser bastante perspicaz, geralmente, um neurologista ou um geriatra, que são os profissionais mais habilitados para fazer esse diagnóstico e fazer os acompanhamentos necessários desses pacientes. Então, ele tem que estar bem atento aos sinais e sintomas desses pacientes, para fazer esse diagnóstico diferencial. E o que isso vai influenciar na nossa vida enquanto terapeuta? Eu, como fonoaudióloga, o nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, vai influenciar principalmente no grau de independência.
Os outros profissionais, eles vão depender do grau de independência. Esse paciente come sozinho? A nutrição vai ver isso. Como que esse paciente está comendo? Ele come sozinho? Como que está a nutrição dele? O que ele come está sendo suficiente para manter? Como é que está essa questão? O fisioterapeuta vai ver como que está a motricidade. É um paciente que já está ficando mais rígido, ele ainda tem uma mobilidade bacana. A gente da fonoaudiologia vai pegar principalmente funções cognitivas e disfagia, a gente vai ver mais para frente. Então, cada um vai tendo a sua visão e montar as terapias, agir em conjunto também, sempre, 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 para oferecer o melhor para esse paciente. A depender, claro, do que esse paciente necessita. Eu não vou pegar uma atividade extremamente simples de, por exemplo, vamos separar o que a gente usa para comer. Eu dou para o paciente um garfo, uma faca, uma lapiseira e uma bola. E aí eu vou pedir para o paciente me entregar o que a gente usa para comer. É uma atividade relativamente simples, mas que eu vou fazer com o paciente que já está na demência. Se é um envelhecimento normal, que ainda não precisa disso, eu não vou fazer esse tipo de terapia. A gente vai fazer umas atividades mais complexas. E a gente tem o déficit cognitivo leve. Por que a gente não vai falar muito do envelhecimento normal? Porque o envelhecimento normal, ele demanda cuidado, ele inspira cuidado, ele inspira atenção, mas é um tipo de paciente, é um tipo de pessoa que a gente já está um pouquinho mais acostumado. Seja com os nossos avós, que não tenham nenhuma doença, nenhuma comorbidade. Então é mais tranquilo da gente lidar. Quando a gente passa para o déficit cognitivo leve, a gente tem uma classificação de 2 ramos. A gente tem o amnésico, que são sintomas comuns do início precoce da doença de Alzheimer, aqueles que a gente falou, déficits cognitivos, as dependências das atividades de vida. E os estudos recentes, eles veem um dano, né, no lobo temporal medial, uma atrofia e uma hipoatividade nessa região. Então, vai pegar bastante essa área de linguagem. No nosso lobo temporal medial, a gente tem não só percepção auditiva, mas a gente tem também questões de semântica, de sintaxe, acesso lexical. Então, a semântica é o significado que a gente dá para os nossos objetos, para as nossas vivências do dia a dia. Então, se eu pego, por exemplo, um lápis, o meu sintático, que é a palavra em si, eu sei que isso aqui é um lápis, me ensinaram que isso aqui é um lápis. Mas o meu semântico me diz que essa lapiseira, ela vai servir para escrever. Então, temos essa dificuldade de acessar as palavras, esse déficit de memória mesmo, porque tem uma atrofia e uma hipoatividade dessa região de lobo temporal medial. Quando a gente fala do déficit cognitivo leve não amnésico, a gente tem dificuldades no funcionamento executivo, nossas funções cognitivas, atenção, planejamento, resolução de problemas, multitarefa, fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, monitoramento e controle comportamental. É um paciente que vai perdendo esse controle do senso, do que ele pode e do que ele não pode fazer no meio social, por exemplo. Ele vai perdendo o controle de esfíncter, é uma coisa bem importante. Então, é um paciente que precisa usar fralda o tempo inteiro, porque ele pode estar no meio de um almoço e fazer xixi na calça. Pode acontecer. Ele falar alguma coisa indevida, ter um comportamento indevido no meio social. Flexibilidade mental prejudicada. A gente tem a nossa famosa neuroplasticidade, né? A nossa capacidade de aprender novas tarefas. Um paciente com déficit cognitivo leve, que pode
nesse momento, ele já vai ter essa dificuldade de formar novas memórias. Então, ele vai ter dificuldade de aprender novas tarefas. O que ele tem de antigo já vai ficar durante um tempo, mas aprender novas tarefas, para ele já vai ser um pouquinho difícil. Quanto mais complexa a tarefa, mais difícil para esse paciente vai ser aprender. Ele tem uma distração aumentada. Então, aquele tipo de paciente que se a minha sessão dura 1 hora, eu vou ter que levar pelo menos 4 atividades diferentes, porque ele não vai se concentrar para fazer uma coisa há muito tempo. Parece criança, quando a gente começa a atender criança que está naquela fase de aquisição de linguagem, que o tempo inteiro ela está prestando atenção em alguma coisa, o tempo inteiro ela está dispersa. Um paciente com déficit cognitivo leve também é assim. Eles dispersam de uma hora para outra. Então, a gente sempre tem que planejar muito bem essas terapias para ter uma sequência que faça sentido para esse paciente e que a gente consiga abordá-lo de uma forma mais completa, porque ele não vai se concentrar. Então, ele vai começar a fazer uma atividade, quando ele vê a primeira mosca, ele já vai dispersar. Então, a gente tem que manter esse paciente o mais ativo possível dentro das limitações dele. E a distração é a dificuldade em aprender novas atividades, que a gente já falou também. Atualmente, de um tempinho para cá, não é tão antiga, mais recente, a gente tem alguns exames que a gente consegue fazer para identificar um pouquinho melhor tanto o déficit cognitivo quanto o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, para a gente fazer essa diferenciação. Então, a gente tem uma eletrofisiologia mitocondrial e análise da condutância da pele, da atividade eletrodérmica, que podem ser úteis para identificar alterações na função cerebral, que podem estar muito cedo. Então, é um critério diagnóstico para o médico e cada vez mais surgem estudos nessas áreas, porque podem ajudar bastante a gente a identificar, principalmente de forma mais precoce possível. Quanto mais precoce a gente conseguir identificar os sinais desse paciente, melhor a gente previne aquela projeção pessimista que a gente falou no comecinho. Então, são exames que os médicos podem fazer, podem solicitar, que vão ajudar nesse diagnóstico muito antes do desenvolvimento dos sintomas clínicos e até mesmo da neuropatologia significativa. Para a gente isso é um ganho muito bom, são estudos com boas projeções, com boas expectativas, então vamos acompanhar aí para ver o que a gente consegue colocar como definitivo no nosso padrão ouro, nos nossos guidelines de identificar a doença de Alzheimer. Aquela hora eu falei para vocês que a gente ia ver um exame de imagem. Prestem atenção. Olha o tanto que o nosso cérebro ele é cheinho. Olha só como que ele é cheio. Ele é todo preenchido, ele tem os seus espaços, tem massa cinzenta, tem massa branca. Olha como fica defasado quando a gente tem uma doença de Alzheimer avançado. Olha como a gente perde essa massa. E o que isso implica? A gente perde a capacidade de fazer a comunicação de um neurônio com o outro. A gente já começa a perder neurônio. Lembra que a gente viu? A gente já começa a perder neurônio. E a comunicação entre os neurônios que ficam vão se tornando cada vez mais difíceis. Então, é uma situação que nos inspira muito cuidado. E daí a gente tem que ter um olhar bem atento para ver em quais locais estão acontecendo maiores perdas, para ser o nosso maior local de incentivo, nosso maior local de terapia. Aqui a gente tem um corte, olha só como que fica defasado. Olhem só. Então, é um paciente que vai perder
realmente várias capacidades. Independência, linguagem, questões visoespaciais também. É um paciente que perde muito e a gente precisa estar muito atento para ajudar esse paciente. Quando a gente vê essa imagem, a gente fica até um pouquinho impactado, porque olha o tanto que a gente perde, né? Então, é uma doença que precisa de muito cuidado, que precisa de muito estudo também. Outro ponto interessante que a gente tem hoje em dia também são alguns biomarcadores. Então, a gente tem o peptídeo beta-amiloide, que é o BA42, o beta-442, né? Quando o médico pede esse exame, ele é um exame bastante específico e a gente vê a diminuição no nosso líquor, né? Que a gente tem no cavidade cerebral. E a gente vê essa diminuição desse peptídeo no líquor, ou então ele tem um depósito muito grande em tecidos cerebrais. A gente já começa a desconfiar que seja a doença de Alzheimer. E a gente tem também um biomarcador que é a proteína tau. Então, o médico pede esse exame. E olhem só que interessante. Essas alterações do peptídeo, principalmente o beta-amiloide, essas alterações, tanto a diminuição ou o depósito, podem aparecer nos exames até 10 anos antes do surgimento dos primeiros sintomas. Que isso interfere para a gente? Quanto mais cedo a gente percebe essa predisposição, mais ações a gente pode desenvolver. Então, não é a gente fazer um trabalho de reparação só depois que começaram os sintomas, que a gente já tem um diagnóstico fechado, por exemplo, que a gente vai atuar com esse paciente. A gente pode fazer um trabalho precoce também. Toda a equipe pode sentar, conversar junto para a gente definir as diretrizes que podem ajudar esse paciente. E aí aqui a gente viu um pouquinho sobre, né, o déficit cognitivo leve, como que ele vai desenvolvendo, quais são os biomarcadores que a gente tem para o critério para diagnosticar o Alzheimer. E agora a gente vem um critério clínico. Por quê? Não é todo lugar que esses exames de biomarcadores são acessíveis, não é todo paciente que tem condição de fazer. Então, a gente ainda preconiza os critérios clínicos para o diagnóstico de Alzheimer. A gente vai ver quais são agora. A gente tem a demência da doença de Alzheimer provável, possível e confirmado. Então, quando é que essa doença de Alzheimer é provável? Então, o médico vai fazer a anamnese, vai fazer a avaliação e ele vai ver. Tem um início insidioso, tem meses, tem anos que esse paciente se apresenta assim, que ele tem déficits de memória, que ele tem déficit de concentração, de atenção, tá perdendo essas capacidades, já tem uns meses, já tem alguns anos que isso acontece, então é de um início progressivo. É uma história clara, ou então uma observação muito clara de piora cognitiva. Começou já tem um tempo e vem piorando. Os déficits cognitivos iniciais e mais proeminentes em uma das categorias. Então, o médico faz um teste amnésico. Lembra da parte amnésica que a gente viu do déficit cognitivo leve? Então, o médico vai investigar essa questão e tem que ter um outro domínio, uma outra área afetada. Então, faz a apresentação amnésica, está alterado. Tem um outro domínio ali que está alterado também, uma outra alteração em outra atividade. E a apresentação não amnésica, também com outro domínio afetado, também com outra atividade afetada. A linguagem desse paciente também está alterada, tem dificuldade de lembrar das palavras. Esse paciente tem alterações visoespaciais, que a gente viu que tem perda também. Então, a cognição espacial, saber o que tem ao redor dele, que ele tem dificuldade de saber. A agnosia para objetos ou faces.
Eu mostro um objeto para esse paciente, ele não sabe o nome. Eu mostro uma expressão facial, ele não sabe dar nome para essa expressão. Ele não consegue identificar. Simultânea agnosia, então pode ter mais de uma agnosia, ele não saber mais de uma tarefa. E alexia também. Esse paciente tem alterações de funções executivas. O raciocínio lógico dele está alterado, provável, possível ou confirmado. A gente vai ver cada um certinho, tá bom, Joyce? Pode ficar tranquila, tá? Se vocês quiserem também, gente, depois no final tem o meu Instagram, tem o meu e-mail. Vocês podem mandar mensagem que eu disponibilizo o material para vocês, tá? A aula também vai ficar gravada no YouTube. E aí vocês podem rever a aula também. Podem ficar tranquilos, tá? Então, nas funções executivas, o paciente tem alteração de raciocínio. O raciocínio dele, lógico, está começando a ficar defasado. O julgamento dele sobre o que é certo, sobre o que é errado, o que é possível, o que não é possível. Esse paciente está com essa dificuldade também. E solução de problema. Nossa, eu quero sair do meu quarto e ir para a sala, mas a porta está fechada. Como que eu soluciono esse problema? Eu tenho que abrir a porta. Para o paciente, esse raciocínio já é um pouquinho mais difícil. E nessa fase do provável, o médico tem que pedir também uma tomografia ou, de preferência, uma ressonância magnética ou uma ressonância magnética, de preferência, para fazer um diagnóstico diferencial e ver alguma comorbidade. Por quê? A gente vai ver um pouquinho aqui agora. Quando está nessa fase do provável, então, quando tem essa fase do provável, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. Por quê? Se o paciente tiver o histórico de AVC coincidente com o início ou piora dos sintomas, a gente não vai fazer esse diagnóstico por enquanto. Porque se o paciente teve o AVC, a gente tem que reabilitar esse AVC primeiro para poder esse paciente, para a gente poder fazer, né, esse diagnóstico diferencial. Então, a gente vai reabilitar esse AVC. Reabilitou o AVC, na medida do possível, dentro do que foi conseguido com o paciente, aí a gente vai fazer o diagnóstico. Mas no começo, se teve o AVC coincidindo com o início ou piora dos sintomas, a gente não faz esse critério diagnóstico. Por isso que o exame de imagem é muito importante. O AVC vai aparecer lá, mesmo que seja bem discretinho, tá? Se o paciente tem história de infarto múltiplo ou extenso, ele pode ter todas essas alterações também. Então, a gente não faz esse diagnóstico diferencial ainda. Lesões acentuadas na substância branca, evidenciada por exames de neuroimagem. Por isso que a gente pede, o médico no caso, né? A tomografia ou de preferência a ressonância magnética. Por quê? No exame, a gente vai conseguir enxergar tudo o que está acontecendo. Se tem alguma alteração mais parecida com Alzheimer ou não, se tem alguma dessas outras patologias. Você tem algumas características centrais da demência com corpos de Lewy, como, por exemplo, alucinações visuais, parkinsonismo, flutuação cognitiva, vai influenciar também no nosso diagnóstico. Características proeminentes da variante comportamental da demência frontotemporal. Essa demência frontotemporal também é um calinho no nosso pé para fazer o diagnóstico, que é um paciente bastante específico e ele pode apresentar hiperoralidade, hipersexualidade, perseveração. Por quê? Nessa parte frontotemporal, a gente tem os nossos controles comportamentais. Se o paciente tem alguma alteração
uma demência nessa região, ele vai ter muita alteração comportamental. Então, é aquele tipo de paciente que não vai ter filtro nenhum. O que ele pensa, ele vai falar. Ele não tem filtro. Por isso que a gente fala da hiperoralidade, hipersexualidade. Se ele tiver alguma vontade, é um paciente que vai virar para você falar. Claramente, abertamente. A gente tem que diferenciar e o exame de imagem pode mostrar pra gente isso também, tá? A gente pode ter características proeminentes de afasia progressiva primária, manifestando-se como a variante semântica. Não sei se tem alguém que não é fonoaudiólogo na aula, mas na fonoaudiologia a gente tem o que nós chamamos de afasia, que é uma ruptura brusca da linguagem. Então, aconteceu alguma coisa que esse paciente perde alguma capacidade de linguagem. Então, ele pode perder fonético, fonológico, sintático, semântico, pragmático. E aí, se o paciente tem essa afasia progressiva primária, manifestando-se com a variante semântica, a gente pode confundir com o Alzheimer também, porque é um paciente que vai ter um discurso fluente. Semântica é aquele significado das palavras que a gente comentou. Esse paciente vai ter um discurso fluente, ele vai falar normalmente, só que ele não sabe os nomes dos objetos, ele tem dificuldade de memória semântica, é um paciente que tem uma probabilidade de ser jargonado muito, provavelmente, usar jargão no lugar de fala. Então, a gente pode confundir também, porque tem uma alteração de linguagem, é um dos critérios, essa alteração de linguagem, a gente pode confundir. Ou então, essa afasia progressiva pode se manifestar com a variante semântica ou com a variante não fluente, que é um paciente que vai parecer um pouquinho um gago, né? Pode acontecer no Alzheimer também. Tem paciente com Alzheimer que começa a desenvolver essa gagueira. Não é que ele tá gago, mas é porque ele começa a ficar não fluente. E aí ele vem com agramatismo importante. Ele deixa de formar frases. Ele não consegue mais formar frases até o final. Ele fala frases completamente desconexas. E aí a gente pode confundir também. Tá? Evidência de outra doença concomitante e ativa, para a gente descartar que seja de fato doença de Alzheimer. Doença neurológica ou não neurológica. E a gente tem que prestar bastante atenção também no uso de medicação. Então, tem muitos medicamentos que vão dar alguma alteração cognitiva para o paciente. A gente tem que ficar atento sobre esses possíveis efeitos colaterais. Quando a gente faz a anamnese, a gente tem que saber todo o histórico desse paciente. Quais comorbidades ele tem? Tem hipertensão, diabetes, alguma doença metabólica? Quais remédios esse paciente toma? E aí a gente tem que ir lá e ver na bula o que pode acontecer de efeito colateral desse remédio. Porque às vezes o paciente está mais hipoativo, ele está com alguma dificuldade de concentração, de memória, e é só a medicação. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial também. Por isso que a primeira parte do Alzheimer é o provável. Porque provavelmente ele tem Alzheimer. Mas não dá para a gente diferenciar ele ainda. Do provável, a gente passa para o possível. É possível que esse paciente tenha Alzheimer. Ele tem alguma coisa ali e é possível que seja Alzheimer. Então, quando é que a gente vai passar para esse critério da demência, da doença de Alzheimer possível? O paciente ele preencheu os critérios do provável e aí ele apresenta algumas outras circunstâncias. Não, ao invés de ser insidioso, foi de um curso atípico. Foi um início muito abrupto de uma hora para outra, ou então um padrão evolutivo distinto daquele observado usualmente. Não é aquele padrão lentamente progressivo. Pode ser que tenha progredido de uma vez. Lembra que eu falei para vocês? Tem paciente que vai demorar anos para progredir. Ele está no provável. Se o paciente ele progride de uma vez, ele está no impossível. Então, ele pode ter uma apresentação mista. Como assim? Ele tem evidência de outras etiologias,
com doença cerebrovascular concomitante, características de demência do corpo de Lewy, outra doença neurológica ou uma comorbidade não neurológica ou uso de medicação que podem ter efeitos. E os detalhes de história insuficientes sobre instalação e evolução da doença. Não tem como a gente determinar muito ali. Então, ele preencheu aqueles critérios primeiro, mas tem essas características que a gente fica na dúvida ainda. Então, a gente deixa no modo stand-by ali e vai observando. Vamos ver se esse paciente progride para um confirmado ou se ele fica no possível, se ele está ali no provável. É um diagnóstico realmente bastante difícil e minucioso de fazer. É bastante confuso mesmo, tá? E aí a gente tem a demência da doença de Alzheimer definida. Ele preenche todos os critérios clínicos e cognitivos para a demência da doença de Alzheimer. E o exame neuropatológico demonstra a presença de patologia da doença de Alzheimer, segundo os critérios da ANIA. Então, o médico vai lá, consulta esses critérios, aí são os critérios bastante restritos para a medicina mesmo. Preencher esses critérios, a gente tem a doença de Alzheimer definida. Então, vocês viram que é bastante complicado da gente diagnosticar essa doença de Alzheimer. Isso acaba pegando um pouquinho para a nossa terapia, né? Mas a gente não vai deixar de fazer essa terapia com o paciente. Então, às vezes, a gente começa com um provável diagnóstico, ou um possível diagnóstico, a gente utiliza uma estratégia durante a nossa terapia. E aí, ao longo do tempo, a gente vê que aquele tipo de estratégia não está funcionando. A gente pode mudar. Porque cada paciente vai funcionar de uma forma. Cada paciente tem um acesso cerebral diferente. Aquilo que ele vai acessar na memória, na cognição, na linguagem, cada um é de um jeito. Então, a gente tem que ver o que funciona bastante para esse paciente. E aí vem, o que a fonoaudiologia pode fazer por esse paciente? Então, a gente vai ver. São estimulações cognitivas e de funções executivas. Como assim, Ana? No começo, quando a gente começou a ver os prováveis sintomas iniciais, ali os diagnósticos diferenciais, a gente viu bastante questão de linguagem. Então, a linguagem desse paciente está alterada. A nossa linguagem, ela tem 5 aspectos: fonética e fonologia, às vezes a gente coloca os dois juntos. Fonética seria o som em si, a produção em si do som. A fonologia é como um som funciona com o outro para a gente fazer a sílaba da sílaba palavra. Então, está alterado essa questão de fonética e fonologia. Sintaxe, que é a construção de frases simples, frases complexas. É um paciente que consegue recontar uma história. Se eu conto uma história, ele consegue me contar de volta? Ele consegue contar uma história espontânea? Como que está essa sintaxe do paciente? A semântica, que diz respeito principalmente, mas não é só isso, mas principalmente ao significado que a gente dá para os nossos objetos e para as nossas situações do dia a dia. Um aspecto de linguagem bastante prejudicado nesses pacientes. E é o que a gente mais trabalha nesses pacientes. Até que fonética e fonologia é menos comum. Pode acontecer, mas é menos comum da gente trabalhar. A gente trabalha bastante semântica e pragmática. O que seria a pragmática? Seria a funcionalidade dessa comunicação. Então, esse paciente consegue se fazer entender. Como que ele se comporta no meio social? Ele inicia a interação, ele mantém a interação, ele encerra a interação, ele consegue fazer um pedido de objeto, ele consegue fazer um pedido de ação. Como que ele faz isso? Ele faz de forma falada? Ele faz de forma verbal? Como que esse paciente está fazendo isso? A gente avalia todos esses aspectos para a gente oferecer a melhor estratégia de terapia com eles. Então, são coisas muito do dia a dia que a gente faz. Então, primeiro,
A gente situa esse paciente sempre no tempo e espaço. Então, é muito importante a gente ter um calendário, por exemplo, para esse paciente entender que dia do mês que a gente está, que dia da semana, de que mês, de que ano. É muito importante a gente situar esse paciente. Por mais que você atenda esse paciente 5 vezes na sua semana, pode acontecer. Nos 5 dias ele não sabe em que dia que ele está. Mas a gente sempre tem que oferecer essa situação de tempo e espaço. Eu tenho uma paciente que é muito engraçada. Até hoje ela não se situa no ano que a gente está. Para ela, a gente nunca está em 2021. A gente está em 1930, a gente está em 1970, a gente está em 2002, mas nunca estamos em 2021. E todas as terapias a gente sempre faz. Dona Fulana, que dia é hoje? A gente dá uma pista visual para esse paciente também. Por mais que esse vídeo espacial do paciente esteja alterado, quanto mais informação a gente der para esse paciente, quanto mais estímulo, a probabilidade dele encontrar algum acesso ali no meio cerebral é maior. Então, a gente sempre oferece o máximo de estímulo que esse paciente conseguir captar. Atividades de linguagem que a gente pode fazer bastante com esses pacientes. Coisas do dia a dia, coisas que esse paciente está acostumado a fazer. Ah, Ana, ele ainda mantém as atividades de vida diária, ele consegue comer sozinho, ele anda sozinho, toma seu banho, tudo bem. A gente vê como que tá ele faz sozinho, beleza, mas a gente precisa lembrar ele de alguma coisa. O que a gente usa ali no dia a dia para tomar banho? A gente descreve. Nossa, um paciente que cozinha. Como é que a gente faz um arroz? São tarefas do nosso dia a dia que a gente tem que fornecer para esse paciente, porque é o básico que esse paciente vai perdendo. Então, a gente tem que propiciar o melhor para ele. Nessa questão visoespacial, a gente tem cognição espacial, saber onde a gente está, olhar ao redor e saber se eu estou na minha casa, se eu estou no hospital, se eu estou no parque, se eu estou na praça. E aí a gente acaba misturando o visoespacial com a linguagem, porque eu já posso puxar. A gente está na cozinha da casa do senhor. O que tem aqui que a gente sabe que é cozinha? Não são elementos do dia a dia que a gente oferece para esse paciente? Ah, tem o fogão, tem a geladeira, tem a mesa. Nossa, na mesa aqui tem a fruteira. A fruteira fica na cozinha, ela não pode ficar no quarto. A gente vai pegando esses elementos básicos do dia a dia. No visoespacial, igual a gente falou, ele tem agnosia para objetos ou faces. Então, eu sempre vou nomear aquilo que eu estou usando com o paciente. Eu peguei um lápis, eu vou nomear que é o lápis. Eu peguei um copo, eu vou nomear que é o copo. Basicamente, é como se fosse uma criança de novo, criança que está aprendendo a falar. Só que essa pessoa já sabe, a gente só precisa lembrar na medida do possível. Porque tem casos bastante avançados que o paciente não vai mais conseguir fazer isso. Então, a gente vai fazer um trabalho de manutenção para uma outra área que não seja o cognitivo e funções executivas, se já é um paciente completamente dependente. Se ele depende de uma pessoa para comer, para dar banho, para dormir, para fazer qualquer coisa, aí a gente vai fazer a atuação na nossa disfagia, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Então, a gente vai aglomerando, a gente não precisa fazer uma atividade específica para uma alteração específica. A gente pode ver quais alterações e a gente pode mesclar. Então, igual eu dei o exemplo para vocês. O que tem na cozinha que a gente sabe que é uma cozinha? Eu já estou trabalhando o visoespacial, já estou trabalhando linguagem também. E se a gente está na cozinha, a gente sabe que é cozinha, e eu quero pegar um garfo para eu comer.
planejamento de ação. Então, eu tenho que levantar da cadeira, ir no armário, vou resolver um problema. Eu vou abrir a gaveta, porque a gaveta está fechada. Eu tenho que abrir a gaveta e pegar o garfo para eu poder comer. Olha o tanto de coisa que a gente consegue trabalhar com uma terapia só. E isso para o paciente é muito rico, porque ele está recebendo vários estímulos. Ele tem um estímulo visual, ele tem um estímulo auditivo do que a gente está falando para ele. Seguir ações, compreende ordem complexa, ordem simples, como que está esse paciente. A gente consegue fazer muita coisa com uma atividade bem simples do nosso dia a dia mesmo. E também, uma das principais questões que a gente se lembra, né, da doença de Alzheimer, é a memória. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar vários objetos na frente desse paciente, objetos do dia a dia que ele está acostumado a usar. E aí, a gente vai fazendo assim, a gente coloca todos os objetos e a gente coloca os nomes escritos desses objetos. E a gente pode sortear o nome escrito e achar nos objetos o que a gente está fazendo. Ele não tem que ter um acesso da semântica, da sintaxe da palavra, ter o viso espacial de reconhecer o objeto. Tudo isso é memória. Ele tem que caçar lá na memória dele que aquilo é um lápis, que aquilo é um garfo, que aquilo é uma faca. Faca geralmente a gente não usa muito não. Mas objetos do dia a dia sim também. E aí a gente chega na parte da disfagia. O paciente com doença de Alzheimer é um paciente possivelmente disfágico. Em algum momento ele pode ficar disfágico. O que é a disfagia? A disfagia é um sintoma que nos indica qualquer alteração no trânsito do bolo alimentar, da cavidade oral até o sistema digestivo. Então, para entrar aqui na boca, mastigar e engolir, qualquer alteração que tenha nessas partes, nessas fases, a gente chama de disfagia. Para a gente entender um pouquinho da disfagia, que é quando tem alguma coisa alterada, a gente tem que entender como que se dá a nossa deglutição saudável. A nossa deglutição típica, né? Então, a gente come, a gente coloca o alimento na cavidade oral, a gente mastiga, a nossa língua pressiona o céu da boca para mandar o alimento lá para trás, para nossa faringe. Mandou aqui a comida para nossa faringe, que é a nossa garganta. Aqui em cima, aquele sininho que a gente tem lá no fundo da garganta, a úvula, ela vai fechar o nosso nariz para esse alimento não sair pelo nariz. A base da língua abaixa para esse paciente descer. A faringe vai contraindo para esse alimento ir para o buraquinho certo aqui atrás, ó, para ele não ir para o nosso pulmão. A laringe, nessa região, a laringe, ela sobe e vai para frente, para liberar o espaço para o esôfago aqui atrás. E a nossa prega vocal fecha a epiglote, que é uma cartilagem que tem por cima, a tampinha da panela, ela vem aqui por cima, fecha também, para esse alimento não descer para o pulmão. Basicamente assim que a gente deglute. Depois que o alimento passou por aqui, tudo volta para o seu devido lugar. E aí, o que a gente pode encontrar de alteração num paciente com doença de Alzheimer? Alterações principalmente de fase oral. Se a gente pegar a imagem aqui, a gente tem a fase oral da deglutição, que é enquanto está na boca. A gente tem a fase faríngea. A partir do momento que eu ativei a minha deglutição, que eu joguei esse alimento para a faringe, eu tenho a fase faríngea da deglutição e a fase esofágica da deglutição. Saiu da faringe e foi para o esôfago, fase esofágica. 3 fases que nós temos.
O paciente com doença de Alzheimer, ele vai ter alterações principalmente de fase oral, na nossa boca. Deixa eu pegar uma imagenzinha aqui para a gente discutir. Então, não sei se vai dar para ver, acho que vai ficar um pouquinho estourado. O que vai acontecer? Esse paciente coloca a comida aqui na boca e ele não vai ter um bom controle motor oral. Por quê? A língua dele não vai dar conta de movimentar direitinho, nos casos avançados. A mastigação dele, abrir e fechar a boca, abrir e fechar a boca. Movimentos de lateralização, ele não vai conseguir. Muitas vezes esse paciente pode esquecer que essa comida está dentro da boca. Então, o paciente que tende a ter uma estase muito grande, porque ele esquece de engolir. E se eu tenho uma fase oral ruim, provavelmente a minha fase faríngea também vai ser ruim. Porque, vamos pensar um pouquinho aqui. Olha só, se eu tenho aqui um bolo alimentar que eu não consigo digerir, eu não consigo mastigar, tá ficando todo parado aqui, na hora que eu engolir, aqui atrás, eu também não vou ter força de engolir. Concordam comigo? Se eu não tenho força aqui na frente, eu não vou ter força aqui atrás. A probabilidade desse alimento parar na minha garganta é muito grande. Então, pode ter uma alteração de fase faríngea, com estase nessa região. Quem é da fonoaudiologia já está um pouquinho, da disfagia, obviamente, já está um pouquinho mais acostumado com isso. Então, ao mal escuta, a gente vai escutar o pescoço, a gente escuta um ruidinho. É um paciente que, se ele ainda tem reflexo de tosse, ele vai tossir na hora que ele vai engolir. Mas tem paciente que não vai mais engolir. Então, a gente precisa de um exame objetivo para saber como é que a gente vai lidar com esse paciente. Então, a gente tem aqui uma disfunção motora lingual. A língua desse paciente não movimenta e ela não movimenta de forma adequada. E ela é a principal peça da nossa mastigação e deglutição. Por quê? É ela que vai ajudar a jogar o alimento de um lado para o outro na mastigação. Ela que faz pressão contra o palato duro para esse alimento escapar para a faringe. Então, ela tem um papel muito importante. Tendo essa disfunção motora, a mastigação já não vai ficar eficiente, porque ele não tem essa movimentação, não consegue jogar de um lado para o outro. Vai ter um atraso no disparo da deglutição. Então, geralmente, a gente mastiga rapidinho, já engole. Esse paciente vai ficar ali muito tempo, como se a gente estivesse ruminando mesmo. Ele vai ficar ali muito tempo até ele conseguir disparar essa deglutição e engolir. O controle motor oral inadequado do bolo. Ele não consegue centralizar o bolo para engolir. Ele não consegue jogar esse bolo alimentar de um lado para o outro. Vai ter estase alimentar e pode vir a ter de saliva. Invalécula e seios piriformes, que é aquela regiãozinha que eu falei para vocês, tem a prega vocal e tem a epiglote aqui por cima. Assim fica mais fácil. Tem a prega vocal e tem a epiglote aqui por cima. Nessa região a gente tem valécula, aqui ao redor tem seio piriforme. Então são regiões muito propícias a guardar alimento. Na hora que esse paciente mexe a cabeça, vai fazer alguma coisa, esse alimento pode descer dali e querer ir para o pulmão. Se ele tem um reflexo de tosse, ele ainda indica para a gente que está acontecendo. Se a tosse dele não for boa, a probabilidade de broncoaspirar é grande. Quando vai para o pulmão, a gente chama de broncoaspiração. A probabilidade de broncoaspirar é grande. E se ele não tem nenhum reflexo de tosse mais, porque ele não tem mais sensibilidade nessa região, aí a gente está um pouquinho lascado. Por quê? Esse paciente pode fazer pneumonias de repetição. E aí, de tempos em tempos, ele começa a ser internado. Se a gente desconfia, a gente pode pedir um exame objetivo, que é o videodeglutograma, ou videofluoroscopia da deglutição. É um exame que a gente coloca o paciente
no lugar de raio-x, só que ao invés de a gente tirar as fotos, a gente filma esse paciente comendo. E aí a gente oferece um alimento com bário, que é um contraste que a gente usa, esse paciente engole e a gente vê por onde é que esse alimento está passando. Se está indo para o pulmão, por que ele está indo. Se for possível reabilitar, a gente vê o exame, o que está de deficiência ali, que a gente consegue recuperar. Se não, a gente indica uma via alternativa para esse paciente. Tá? Lembrando que, se o paciente já está com via alternativa de alimentação, não indica que o trabalho de fono acabou para disfagia. Ana já é um paciente que está extremamente avançado. É um paciente que não fala, que não comunica, que depende do cuidador para 100% das coisas dele. Já está com GTT, a gastrostomia já está de sonda, não tem probabilidade de tirar. O trabalho da fono não acabou. A gente mantém região de orofaringe ativas. Por quê? Pelo menos deglutir a saliva esse paciente tem que conseguir. Pelo menos isso. Então, a gente mantém essa região ativa, usando principalmente algumas estratégias como estimulação tátil-térmica gustativa, bandagem, exercícios mesmo, manipulação digital. Existem várias alternativas para a gente manter essa região ativa e evitar a perda de função desse paciente, tá? A gente pode ter a penetração e aspiração laríngea. Penetração é quando chega na prega vocal, bate e volta. Não passa da prega vocal. Aspirou é porque essa prega vocal abriu e o alimento entrou para o pulmão. Então, penetração não entra, aspiração entrou no pulmão. É um paciente que está sujeito a essas condições, tá? Especialmente para líquido. Muita gente acha que não, mas o mais fácil da gente engasgar, o mais fácil da gente broncoaspirar é o líquido. Por quê? Porque ele é muito fininho, a gente pode jogar de uma vez para dentro da nossa cavidade oral. Ele espalha com muita facilidade, então ele é o mais fácil da gente broncoaspirar. Em fases iniciais, a gente pode tentar fazer estimulações para manter uma deglutição eficiente de líquido normal. A gente pode passar para a fase do espessante, engrossar um pouquinho esse líquido. Então, é um pozinho branco que a gente coloca no líquido, em qualquer líquido, para engrossar, como se fosse uma maisena. Mas a gente engrossa esse líquido. O espessante não tem sabor, não tem cheiro, ele só realmente altera a espessura. E a gente engrossa um pouquinho, faz um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de volume, e esse paciente tende a engolir melhor em fases mais iniciais. Se ele já está numa fase extremamente avançada, não compensa a gente tentar. Por quê? Se ele não conseguir, não compensa. Por quê? A gente pode fazer esse paciente broncoaspirar de forma silente, se ele já não tem mais nenhum reflexo de tosse, tá? Então, a gente prefere passar a sonda sempre que esse paciente não tem condição nenhuma de manter nada de via oral, tá? Então, foi isso. É o que eu queria passar um pouquinho para vocês hoje, desde o diagnóstico até o que a gente pode fazer com esse paciente. Lembrando sempre, gente, quem não conseguiu tirar dúvida, quem não teve dúvida agora, a gente tem as teleconsultorias, vocês podem mandar perguntas de vocês lá, que a gente responde, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, principalmente a atuação da fonoaudiologia nessa doença, e espero vocês nas nossas próximas aulas. Muito obrigada. Aqui tem o meu Instagram, tem o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo também. E através dessas redes de comunicação e também através da nossa teleconsultoria. Obrigada.